No último capítulo nós vimos aquela anjo tomar um belo soco no rosto. Foi nesse momento que ela percebeu que não era tão poderosa e invencível quanto pensava. Ela viu seu sangue, que tinha uma tonalidade dourada escorrendo e se perguntava se aquele ser humano maldito tinha batido nela. A anjo se vira com uma expressão furiosa, procurando aquele humano, mas em um piscar de olhos ele se moveu para trás dela e agarrou sua asa. A anjo ficou em alerta, parece que ela sabia exatamente qual era a intenção do prota, mas mesmo assim perguntou o que ele estava fazendo. O prota com um olhar frio arrancou uma das asas da anjo, e falou para ela parar de ser uma bebizona. O prota não parou por aí, ele arrancou outra das asas da anjo e falou que agora não tinha mais como ela fugir. A anjo estava trêmula no chão, e o prota diz que em 5 minutos quem estaria naquela posição seria ele. A anjo pergunta do que ele está falando, e o prota diz que sabia desde o início que ela estava tentando matar com aquela adaga escondida na asa. A anjo nega as alegações, dizendo que ele estava ficando louco. O prota diz que não tem por que Biriel tentar mentir, e ela fica assustada se perguntando como um humano sabe seu nome. Enquanto tira uma adaga de seu inventário, o prota diz que não tem por que ela saber, e Biriel entra em choque e pergunta por que o prota estava sacando uma arma do nada. Biriel afirma que poderia explodir a cabeça do protagonista com um simples estalar de dedos, e ele afirma que ela não tem mais a capacidade de matá-lo. Ela fica com uma expressão raivosa, e diz que se o prota matar, seus amigos definitivamente não ficariam parados, e o prota ri e fala que os anjos são totalmente egoístas e não se preocupam com os problemas dos outros, ou seja, mesmo que ela morresse ali nenhum deles se importaria. Ela ainda tenta barganhar pela sua vida, dizendo que só precisa de uma chance e que daria qualquer informação que o prota quisesse, mas ele diz que não precisa, e que o ecossistema da espécie dela. O propósito dos anjos é o fato de que eles não passam de uma peça de xadrez fazendo um papel de guia. Ela ficou surpresa e estava prestes a falar algo, mas nesse momento o prota rapidamente enfia uma faca em seu coração, fazendo espirrar sangue para todo lado e ceifando a vida daquele anjo. O sistema notifica que um anjo foi derrotado, foi confirmado que o prota foi o primeiro jogador a matar um anjo, e graças a isso ele ganha um título e 2 recompensas. Essas recompensas são a runa da matança e o sangue de anjo, e o prota diz que estava sendo tudo como esperado, e aquela runa adquirida foi gravada automaticamente no corpo do jogador. As recompensas que o prota ganhou são dadas ao primeiro jogador que mata um anjo. Ele ouviu sobre essa recompensa pela primeira vez em sua 13ª tentativa quando se vingou de um anjo. O mais interessante é que aquelas recompensas são comparadas a um item único, talvez seja porque só um jogador pode obter. O prota está olhando para sua janela com um sorriso, pensando consigo mesmo que se os anjos descobrissem que ele conseguiu uma runa ficariam chocados. O grande motivo do prota ter matado um anjo foi pelo seu sangue, que é um consumível que pode mudar a classe do jogador para ceifador. Todos os jogadores podem obter uma classe a partir do nível 10. Há um total de 30 classes diferentes, e trocá-las é bem simples. Tudo o que você tem que fazer é conseguir um item de troca de classe, que é normalmente adquirido naturalmente através da caça ou ao cumprir condições simples. Mas é claro que existiam as exceções. Essas são as mudanças para as classes únicas, aquelas que são dadas apenas a um único jogador que a obtém graças a circunstâncias especiais. E é claro que as classes únicas estão em um patamar completamente diferente das classes normais, seja em atributos bônus, runas de progresso, composições de habilidade. Tudo em uma classe única é insanamente bom. Dito isso, o prota voltou sem nem mesmo ter terminado a primeira rodada, então ele decide usar a recompensa por ter ficado em primeiro lugar em todas as regiões. Ele pensa consigo mesmo que o mais importante é chegar no nível 10 e mudar de classe, e por conta disso entre as 3 opções disponíveis de recompensa ele escolhe o buff que triplica a experiência. Ele olha para o corpo da Biriel no chão e pensa que aquela era sua última tentativa, então ele tinha que ficar mais forte por qualquer meio necessário. O sistema decreta o fim da primeira rodada, a alma deles seriam retornadas para seus corpos e a próxima rodada seria no primeiro dia do segundo mês.
Nós vemos Yongmin acordar desesperado, e as pessoas estão todas em frente ao sino de Ano Novo novamente. Yongmin fica se perguntando o que tinha acontecido ali. Todas as pessoas caíram e acordaram junto com ele, e ele acha que teve um sonho estranho. Yongmin olha as horas e percebe que o tempo que passou na vida real foi o mesmo que passou em seus sonhos. Seus amigos acordaram, e um deles pergunta a Yongmin se ele também tinha desmaiado. Yongmin diz que não apenas eles, mas todos ao redor tinham desmaiado. Os amigos de Yongmin falam que acham que tiveram o sonho mais bizarro do mundo, mas ao olhar ao redor, Yongmin percebe que todos estão falando das mesmas coisas, e diz que não acha que tenha sido apenas um sonho. Yongmin percebe que um de seus amigos, Kim Taeshik, não está acordando, e dá leves pontapés nele para ver se ele acorda. Quando o amigo de cabelo marrom vira Taeshik, eles percebem que sua cara está pálida, e logo checam a respiração dele. O de cabelo marrom começa a tremer, seu amigo não estava respirando e sequer tinha pulso. Yongmin se pergunta se o Taeshik tinha morrido, e os amigos logo associaram o que estava acontecendo com o jogo. E não era apenas Taeshik, todos aqueles que não estavam acordando do que eles chamaram de sonho estavam mortos. Todos estão em choque pensando que apenas metade do pessoal que estava ali sobreviveu, e estavam se perguntando se a próxima rodada seria assim. Enquanto é isso, o pescotapa do Yongmin estava com um sorriso em seu rosto e com suas mãos tremendo pensando que aquilo era uma verdadeira loucura. Ele estava pensando que agora não importa se as pessoas nasceram com uma colher de ouro na boca ou não, todas elas deveriam ser tratadas igualmente, não havia mais motivos para as pessoas chorarem por uma vida injusta. Yongmin perguntou a seus amigos o porquê deles estarem tão preocupados se os outros também estavam presos na mesma situação que eles. O careca suspira e diz que Yongmin era um valentão a vida toda até agora, então é óbvio que ele não vai sentir que algo é uma perda mesmo que morra ali, mas eles ainda tinham muitas coisas que queriam fazer. O careca percebe que Yongmin estava procurando por alguém, e pergunta se ele estava procurando seu garoto de recados. Yongmin tinha certeza que tinha visto o Prota em algum lugar por aquela área, mas ele acha que o Prota nem sobreviveu à primeira rodada, já que na vida real ele era um fracote. Yongmin olha para o lado e nota algo estranho. Era uma pessoa que vestia uma ombreira, e Yongmin se pergunta por que ele estava com aquelas roupas estranhas. Nesse momento ele engoliu seco e pensou na janela de status, e ela realmente apareceu diante dele. Yongmin ficou surpreso e disse em voz alta que ela realmente abriu, e os amigos dele hesitaram no começo, pensando que não era possível aquilo ser real, mas também começaram a abrir suas janelas de status. Não apenas eles, mas todas as pessoas que estavam ali abriram suas janelas de status, e todos se perguntavam se tudo dentro do jogo se aplicava à realidade, tanto os itens quanto os atributos. Yongmin pegou uma pedra no chão e esmagou, ele viu os resíduos daquela pedra escorrer pela sua mão e pensou que aquela situação era foda pra caralho. A cena muda para o jornal, eles estavam falando sobre a situação que ocorreu no Ano Novo, onde 10.000 pessoas perderam suas consciências simultaneamente, e que uma mulher não identificada vestida como anjo apareceu nos céus. Eles também mostraram o terror que foi quando o primeiro civil perdeu sua cabeça e quando a anja ergueu sua mão e todas as pessoas colapsaram. Foi confirmado que eventos similares a esse aconteceram em todo o mundo, e as pessoas estavam achando que era fake news ou CGI. O protagonista que estava observando os comentários pensa consigo mesmo que finalmente havia começado, mas aquele era realmente só o começo. Em breve os artigos sobre mortes começariam a crescer cada vez mais. Mas ele revela que o real problema estava em outro lugar, e esse problema estava no fato de que as habilidades dos jogadores são transferidas para a realidade. Como ainda era a primeira rodada, não tinha ninguém com atributos altos, então nada ia acontecer por enquanto, mas conforme o nível dos jogadores fossem aumentando, eles se tornariam entidades incontestáveis, não importava quais armas fossem utilizadas. Podia ser uma brigada militar inteira, os jogadores não poderiam ser suprimidos, eles seriam armas humanas incontroláveis. O Prota diz que não tem a mínima intenção de ficar assistindo o mundo entrar em caos, e que se deixar as coisas como estão a Terra vai ruir antes da primeira rodada, e só existia uma solução para lidar com isso, que seria controlar todos os jogadores com um poder avassalador.
O prota pensa consigo mesmo que vai precisar de métodos distintos de sua vida passada, mas que já tinha algumas pessoas com potencial em mente e já tinha pensado nos métodos para recrutá-las, mas aquela ainda não era a hora de agir. Naquele momento tinha algo mais importante a se fazer. A cena muda para o conjunto de apartamentos onde o prota vive, e ele obviamente entra em sua casa. Ao entrar, a primeira coisa que ele nota é que o pirralho comeu lamen no jantar novamente. Ele abre a porta de um dos cômodos e nós vemos que tem uma pessoa com uma aparência quase que igual à do prota dormindo. O prota fica admirado em como seu irmãozinho consegue dormir tranquilamente mesmo que seu irmão mais velho não tenha chegado em casa. Quem estava ali dormindo é Ryuon, o irmão mais novo do prota que está indo para o 3º ano do ensino médio. Ele nos conta que sua família era bem normal, no entanto seus pais morreram em um acidente de trânsito e várias coisas mudaram. Uma das mudanças mais drásticas que aconteceram foi que o prota se tornou o único guardião de Won, e o prota vê que seu irmão está usando curativos e os ajeita. O prota liga as luzes e diz para seu irmão que é hora de acordar. Won, ainda sonolento, diz que são só 6 da manhã, mas o prota não quer nem saber e sai puxando a coberta de cima dele. O prota diz para seu irmão que eles não têm mais tempo para dormir e que eles vão sair. Está completamente confuso, se perguntando o que aconteceu, e diz para o prota que se eles forem assistir o nascer do sol ele preferiria continuar dormindo. O prota diz para seu irmão escutar, e fala que o mundo estava um caos, e que aquela não era a hora de dormir ou relaxar. Won pergunta o que aconteceu, mas o prota apenas o diz para se arrumar e que vai explicar enquanto eles andam. Agora eles estão caminhando na rua, dá para nós vermos claramente a ansiedade no rosto de Won. Won pensa que seu irmão está muito sério, e se pergunta o que pode ter acontecido. O prota pergunta para seu irmão se ele tem alguma ideia do que está acontecendo no mundo, e diz para seu irmão procurar o assunto mais pesquisado no momento. Won pesquisa e pergunta o que aquilo significava, e pergunta se o prota foi uma das pessoas que teve a alma levada pelo anjo para ir até o outro mundo. O prota diz que ele foi uma daquelas pessoas, e Won imediatamente pergunta se ele se machucou em algum lugar. O prota diz para ele relaxar e não se preocupar, mas Won fica nervoso e pergunta como pode não se preocupar. Era impossível ele não se preocupar, afinal a única pessoa que ele tinha é o prota, a única família que restou. E Won sabia que para preencher o vazio de não ter um pai ou uma mãe, o prota se tornou a pessoa mais mentalmente poderosa que ele podia conhecer. Mas Won sabia que ter uma mente forte e matar 100 monstros eram coisas completamente diferentes, e o prota diz que já sabe o que ele está pensando. O prota explica que lá dentro eles tinham sistemas de atributos, então sua habilidade física não era nada importante, e diz para Won que quando ver mais tarde vai entender tudo sem que ele precise explicar. Mas nesse momento Won para e diz que não vai sair do lugar em que eles estão até que o diga para onde estão indo, e pede para que o prota o diga logo. O prota olha para a mão dele e diz que estão indo para Bend Tegil. Eles estavam indo para Bend Tegil, o esconderijo do líder dos delinquentes da turma de Won, os responsáveis por fazerem todos aqueles ferimentos nele. Won ficou surpreso, se perguntando como o prota sabia daquilo tudo. O prota, por outro lado, pede desculpas para Won porque na verdade ele não sabia. Ele soube da verdade algumas horas depois de voltar de sua primeira vez na primeira rodada, assim como o habitual seu irmão saiu para estudar. Só que acordaram o prota com um telefonema, eles disseram para o prota comparecer no hospital imediatamente e ele saiu correndo desesperadamente. Won voltou cego depois de ser espancado por Bend Tegil, e o prota se culpou eternamente desde aquele dia. A cena muda para o esconderijo. Bend Tegil está espancando uns nerds só porque eles não trouxeram uma quantia absurda de 200 mil dinheiros. Mesmo quando os garotos não tinham como responder, continuavam a ser pisoteados por aquele brutamontes, até mesmo seus aliados o temiam. Tegil diz que queria muito comprar uma moto com aquele dinheiro, e pergunta para seus capangas se eles sabiam de algum lugar para arrumar dinheiro. Eles começaram a se concentrar para pensar e um careca diz que o transporte dele, o cara alto de cabelo preto, pode ter algum dinheiro. Tegil fala que já planejava chamar Won e que ia espancá-lo para celebrar o ano novo, e os subordinados pensam em como eles poderiam ficar com todo o dinheiro para eles depois disso.
Taeju fala que aquele cara é praticamente um mendigo, e que não importa o quanto o espancasse, Won não poderia trazer nenhum dinheiro porque até a casa dele está acabada. Os figurantes ficam decepcionados, e Taeju nota alguma coisa atrás deles logo em seguida. Taeju ficou surpreso, e alguns deles também se viraram perguntando o que era aquilo. Lá estavam Won e o Prota. Falando nisso, o nome do Prota é Hyumin, vou chamá-lo assim de vez em quando. Taeju e seus capangas ficam rindo e falam que se preocuparam pra nada, porque ambos eram dois merdinhas. Taeju dá um grito chamando o nome de Won, que só conseguia se tremer e pedir desculpas, e o protagonista estava totalmente focado em seus inimigos. Taeju pensa consigo mesmo que a expressão do Prota está o deixando puto pra caralho, e pergunta para o Won quem era aquele do lado dele. Hyumin fala que é o irmão mais velho de Won, e Taeju fala que hoje ambos vão morrer. Nesse momento Taeju manda os capangas primeiro, e o Prota se mantém no mesmo lugar. Um desses figurantes pergunta se o Prota quer dar o primeiro golpe, e assim ele o faz. O figurante cai igual merda e o outro de cabelo marrom também parte pra cima. Mas o protagonista se esquiva facilmente e dá-lhe uma na cara dele, fazendo ele voar longe. Em seguida o que tinha caído e o careca partem para cima, mas também levam a pior. Taeju fica com raiva pensando em como eles são lixos enquanto os observa no chão. Ele fica rindo igual um maluco e começa a andar em direção ao Prota, falando que parece que ele aprendeu boxe. Taeju fica em uma distância muito curta do Prota, e fala que o físico é bem mais importante que a técnica, e o Prota pergunta se Taeju não viu as notícias. Taeju fica em dúvidas e acha que Hyumin está tirando sarro da cara dele, e tenta golpeá-lo. O Prota por outro lado desvia facilmente, e Taeju começa a dar uma sequência de golpes insana tentando acertar o Prota. Depois do Prota dar Perfect Dodge em todos esses ataques, Taeju já ficou cansado e bufando, ele estava se perguntando por que não conseguia acertar sequer um ataque nele. Pelo outro lado, o Prota fala para Taeju que se ele tivesse prestado atenção nas notícias, não teria nem sequer pensado em lutar contra um jogador como ele, e dá um belo soco na cara do Taeju. Após receber o impacto do soco, Taeju para por um breve momento, e parte para cima do Prota novamente. O Prota simplesmente some e Taeju fica se perguntando cadê ele. Quando Taeju pensa em olhar para trás, já está sendo golpeado novamente, e ele afirma que o Prota ainda não é páreo para ele. Taeju vê que um de seus dentes caiu, e fica extremamente irritado. Ele parte para cima do Prota novamente, mas é esculachado novamente. O Prota segura sua mão e começa a socar a cara dele, suas pernas até ficaram bombas e dá para ver que até escorreu um pouco de saliva de sua boca. Taeju pensa que só queria acertá-lo uma vez, e pula na direção do Prota, que dessa vez não apenas desvia, mas dá um chute na garganta dele. Taeju voou longe e o Prota o perguntou com uma expressão fria se estava doendo. O Prota conta para nós que apesar de todas as suas regressões ele nunca conseguiu esquecer o que sentiu aquele dia. Hyumin começa a andar na direção de Taeju, e ele estava simplesmente implorando pro Prota ficar longe. O Prota segura a mão de Taeju, e diz que não era para ele ter mexido com seu irmãozinho. Taeju demora para entender o que aconteceu, e então nós vemos que seus dedos estão simplesmente quebrados, e não para por aí. O Prota pega a outra mão de Taeju e ele implora para o Prota não fazer aquilo novamente. Então nos é mostrada a cena dos capangas correndo e Taeju gritando lá no fundo, Won também vira a cara para não ver aquilo. Taeju estava simplesmente chorando de joelhos no chão, e o protagonista o faz jurar que não vai mexer em Won novamente. Taeju diz que nunca mais vai aparecer na frente deles de novo, mas o Prota diz que o trabalho tem que ser feito corretamente para que ele não mude de ideia, então quebra a mão de Taeju de novo, só que nós só conseguimos ver os gritos dessa vez. Saindo de lá, Won pergunta pro Prota como ele tinha feito aquilo, e se ele tinha aprendido artes marciais em algum lugar. O Prota explica que os jogadores podem usar suas habilidades no mundo real, e dá um exemplo puxando uma adaga de dentro de seu inventário. Won fica empolgado com aquilo, mas pergunte como que Hyumin tinha ficado tão rápido para desviar de todos aqueles socos.
O Prota simplesmente diz que tinha investido todos os seus pontos em agilidade. O questiona sobre o que acontece se o nível dos jogadores aumentarem, e o Prota diz que não sabe, porque não tinha chegado nesse ponto ainda. É claro que aquilo era uma mentira, mas o protagonista não planejava revelar que era um regressor, isso porque ele revelou tudo uma vez, lá pela 11ª regressão, e houve uma ocasião onde um jogador raptou o On. Mesmo que Hyumin tenha se vingado, ele não queria que o On fosse humilhado por sua causa novamente. O Prota tinha que estar pronto se quisesse protegê-lo das lutas futuras entre jogadores, e a melhor forma de começar isso era enchendo o estômago. A cena muda para a loja de conveniência, o Prota vai até o caixa e insere seu cartão. Isso é tudo que ele tinha economizado até agora, e ele saca tudo o que tinha. Um fica assustado com o tanto que o Prota tirou, e Hyumin pergunta o que eles iriam comer hoje. Um diz que tudo ali era muito caro, mas o Prota diz que não queria que ele comesse lamen em pleno ano novo. Um então escolhe barriga de porco com pimenta, ele diz que realmente queria comer isso faz um tempo, e fica realmente empolgado. O Prota diz que eles vão pedir Hanu Beef em um restaurante qualquer dia daqueles, mas o sabia que era caro, e fala que aquilo ali já é o suficiente para ele. O Prota pensa consigo mesmo que em breve vai dar tanta carne para o que ele vai enjoar dela. Agora eles estão comendo, fala que é muito saboroso e pede obrigado ao Prota. O Prota se levanta e pede para seu irmão esperar um pouco, que ele já voltava. O Prota voltou com um monte de cartões de loteria e uma caneta. Para ser mais preciso, ele comprou 20 daqueles cartões e o pergunta por que ele gastou 100 mil dinheiros em uma coisa que é basicamente aposta. O Prota fala para apenas esperar e ver, mas ele entra completamente em choque. Isso porque o Prota estava escolhendo apenas os mesmos números declarando que seriam esses os números vencedores. Agora nós vemos o resultado da loteria, estava roendo as unhas com medo deles terem tacado 100 mil fora. Ele estava completamente desesperado, dizendo que eles deveriam ter comprado comida com aquele tanto de dinheiro. Quando a apresentadora começou a falar os números da loteria, a ansiedade de Won foi rapidamente desaparecendo, até que todos os números foram falados. Won ficou surpreso por eles terem ficado em primeiro lugar, e chegou a chorar de felicidade. Ele perguntou pro Prota se tudo aquilo era um sonho, estava tudo bom demais para ser verdade, e o Prota disse que não. Depois disso Won pulou de alegria comemorando que eles ficaram em primeiro lugar, e o Prota o diz para ser menos barulhento para não alertar os vizinhos. O Prota fala que parece que seu irmãozinho realmente tinha gostado, e o Won pergunta pro Prota se ele também estava feliz, e o Prota responde que também estava. O Prota se lembra que na primeira vez em que ele ganhou também ficou assim, até mesmo gritou, mas depois de repetir esse processo várias vezes tudo aquilo tinha se tornado praticamente um evento anual. Hyumin tinha que conseguir dinheiro o mais rápido possível depois de cada regressão, já houveram cerca de 900 milhões de mortes, a economia em breve ficaria uma loucura, e a troca de itens entre jogadores, que vai ser muito mais ativa no futuro, também é feita com dinheiro. Dinheiro era uma peça fundamental nesse mundo. Todos os 100 bilhetes eram de primeiro lugar, e o Won pergunta se o Prota tem ideia de quanto dinheiro vai ser. O Prota só pensa consigo mesmo que deve ser dinheiro o suficiente para abalar o mundo. A cena muda para o banco. O Prota entrou calmamente e pensa que já tinha feito aquilo tantas vezes que até se tornou comum. Ele fala para o atendente que foi até lá para resgatar o prêmio de primeiro lugar da bilheteria e o atendente o parabeniza. Ele também fica surpreso com a idade do Prota, e pergunta onde que ele tinha comprado aquele bilhete. O Prota diz que foi na filial QS24 de Yonhui, e o figurante se lembra de uma conversa que teve com um de seus colegas de trabalho. Resumidamente, esse colega dizia que todos os bilhetes vieram da mesma filial e provavelmente foram comprados pela mesma pessoa. Ou seja, caso essa pessoa fosse até lá era para fazer dela um cliente VIP. O atendente volta a si e pede para o Prota esperar um momento. Alguns momentos depois o presidente do banco vai cumprimentar o Prota e o parabeniza. Esse presidente também chama o Prota para ir até um lugar privado para conversar.
Assim que eles chegam, uma secretária dá a eles boas-vindas, e o presidente apresenta Hillman como um cliente VIP que foi coletar o seu prêmio, e diz para tratá-lo com cortesia. A secretária pensa consigo mesmo que precisava manter a calma em frente àquele cliente tão importante, afinal ele tinha ganhado 100 bilhetes de uma vez só. Assim que Hillman se senta, a secretária pergunta se ele queria alguma bebida, mas ele diz que está bem e só queria receber a recompensa dele diretamente. A secretária só pede para confirmar os bilhetes, e Hillman entrega eles para ela. A secretária só se perguntava por que ele tinha comprado os 100 bilhetes com o mesmo número, e se perguntava se ele podia ler o futuro. A empregada terminou de checar os 100 bilhetes, e o prota perguntou quanto que ele conseguiria com isso, e ela disse que cerca de 22,5 bilhões de dinheiros coreanos, e que depois das taxas seriam cerca de 15 bilhões. A primeira coisa que o prota fez depois de pegar o dinheiro foi procurar um lugar para morar. Em seguida ele abriu uma conta de ações e era esperado que o Bitcoin subisse 500% no próximo mês. Então ele planejava investir em ações depois de aumentar seu dinheiro com Bitcoin. O prota pergunta para o que ele tinha achado da nova casa, e ele diz que ela é ótima, mas que não tinha entendido o motivo dele escolher pagar o aluguel, já que com o dinheiro que eles tinham eles podiam comprá-la facilmente. O prota diz que na verdade eles não tinham dinheiro, e que ele tinha mantido 1 bilhão consigo mesmo, mas que tinha investido o resto em Bitcoin. Nesse momento a reação de Won foi a mesma que eu teria. O coração dele simplesmente parou e o prota disse que sabia exatamente o que Won diria. O prota diz que sempre podia conseguir mais dinheiro com loteria, e que sabia os próximos 4 resultados devido aos seus sonhos, e Won pensa que só tinha ouvido falar de pessoas que sonhavam com os números da loteria. Won começa a balançar o prota e diz para ele não se esquecer desses números, não importa o que aconteça, e o prota pensa consigo mesmo que não tem como esquecer, afinal ele já fez isso incontáveis vezes. De toda forma ele diz para Won se preparar para sair. Won estava confuso, ele não sabia que tinha planos para hoje, e o prota diz que esqueceu de falar que eles vão se mudar hoje. A cena muda para o pescotapa do Yongmin. Ele está socando a parede e pensando em como estava certo sobre investir todos os seus pontos em força. Ele diz que teve muita sorte, já que também tinha conseguido uma runa que dobrava sua força. Ele olha aqueles buracos que ele fez na parede e pensa que já teve o bastante para um teste, e que agora deveria tentar entrar em uma luta de verdade. A cena muda novamente, só que para a casa de Hillman. Esse pescotapa tá lá batendo na porta e diz que não acha que Hillman tenha morrido, mas ele também não estava respondendo às ligações. Ele se lembra da última encarada que Hillman deu e fica completamente furioso, dizendo que iria matá-lo quando o encontrasse. Ele continua a bater na porta, pensando que mesmo que o prota se tornasse um jogador ele continuaria sendo um perdedor. De repente Yongmin para e põe seus ouvidos na porta, alegando que se ouvisse sequer um som de respiração arrombaria a porta na hora. Nesse momento um senhorzinho pergunta para Yongmin o que ele estava fazendo naquela porta, e ele diz que só responderia se o velho fosse o síndico. O velho diz que ele é o síndico, e pergunta se algum amigo de Yongmin morava ali. Yongmin disse que sim, que o dono daquele apartamento era seu amigo e que tinha perdido o contato dele, e pergunta se o síndico poderia abrir a porta para ele. O síndico fala que aquele quarto na verdade estava vazio, e que seu amigo tinha acabado de se mudar, mas ele não sabia para onde. A cena muda para um prédio. Está o admirando dizendo que era muito alto. Ele está empolgado porque o prédio tem uma porta giratória e cartões de entrada. Ele estava empolgado com literalmente tudo, incluindo por ter um guarda de segurança, e ele diz para o prota que está achando aquele lugar incrível. Eles chegam em seu apartamento e nós vemos que aquele lugar era inacreditavelmente grande, para ser mais preciso 330 metros quadrados. Won fala que aquele lugar era grande demais para apenas 2 pessoas, e se pergunta quanto que foi o contrato. O prota fala que foram 550 milhões de depósitos e 22 milhões por mês, e as pernas de Won ficam até bambas só de imaginar essa quantidade de dinheiro. Won fala que aquele lugar é muito caro, e se pergunta se não seria melhor conseguir uma casa mais barata, mas o prota fala que precisariam gastar pelo menos aquele montante, já que quanto mais caro melhor a segurança.
No primeiro dia de cada mês, todos os jogadores vão sofrer narcolepsia, e esse era o período mais vulnerável para todos os jogadores, vulneráveis a coisas como incêndios e terremotos e até mesmo assassinos contratados por outros jogadores. Então, quando a hora chegar, os jogadores precisam se preparar para ir ao outro mundo em um lugar tão seguro quanto possível, já que não importava o quão extraordinário você fosse no outro mundo, tudo acabaria se você morresse na vida real. A cena volta para o agora. Está pensando que no mês que vem o protagonista vai ser arrastado novamente, mas ele estava ali aproveitando como se não tivesse problema, mas o prota fala para ele se acalmar porque ele vai voltar vivo na próxima rodada. Hyumin fala para parar de pensar nisso e irem pegar algo para comer. Nesse momento uma ligação chega no celular do prota. Ele dá uma risada e pensa que o Youngmin percebeu que ele tinha se mudado, mas não era como se eles fossem se encontrar novamente na vida real, mas talvez no outro mundo. No dia após a mudança, pediu uns bolinhos de arroz, e o prota fica confuso porque não se lembrava se algo assim tinha acontecido em sua regressão anterior. O prota perguntou por que tinha comprado aqueles bolinhos de arroz, e o diz que é para distribuir para os vizinhos. Fala para o prota descansar que ele vai distribuí-los, mas o prota decide que vai junto com ele. Eles começam a entregar os bolos de arroz para os vizinhos, e aqui eu consegui imaginar claramente uma criancinha pedindo obrigado desse jeito. Agora só faltava um lugar para entregar antes que eles pudessem ir para casa descansar, e eles foram para a cobertura entregar os últimos bolos. Pergunta se só os mega ricos viviam ali, e o prota diz que talvez fosse alguém de família rica ou uma celebridade. Eles tocam o interfone e não tem nenhum sinal, então eles tentam novamente. Parecia que não tinha ninguém em casa, mas algo chama a atenção do prota, e logo seu irmão se vira também. Aparentemente a dona daquele apartamento era uma atriz bem famosa, e bem bonita por sinal.